me chamo Viviane, sou aluna de Pedagogia da Uninter, meu RU é 1186229 e eu estou aqui para apresentar em formato de vídeo o meu projeto de estágio em formato de extensão. Devido a essa pandemia que estamos sofrendo, a Uninter nos deu algumas opções para a gente terminar de concluir os nossos estágios e a minha escolha foi pelo modo de extensão. Através destes vídeos eu vou mostrar a fundo o meu tema, que é o uso da tecnologia no EJA com foco na língua inglesa. Através deles nós vamos mostrar desde o começo do surgimento do EJA, as dificuldades, os alunos que estão aptos a concluir os seus estudos pelo EJA e também falar sobre a tecnologia, como ela auxilia, como ela nos favorece para aprender cada vez mais. E depois, em seguida, vamos falar sobre o uso da tecnologia no EJA para a língua inglesa. O EJA, antes conhecido como supletivo, é uma modalidade de ensino criada pelo governo federal destinada aos jovens, adultos e os idosos que não tiveram acesso à educação na escola convencional na idade apropriada. Permite que o aluno retome os estudos e conclua em menos tempo. Dessa forma, possibilita uma melhor qualificação, para conseguir melhores oportunidades de trabalho. O programa ele é dividido em 2 etapas, com abrangência no ensino médio e no ensino fundamental. O EJA no ensino fundamental é destinado a jovens a partir de 15 anos que não completaram a etapa entre o 1º e o 9º ano. Já o ensino médio é destinada a alunos com maiores de 18 anos que não completaram o ensino médio e que completa a educação básica no Brasil. Ao concluir essa etapa, o aluno já está preparado para realizar provas no Enem e no vestibular para ingressar em universidades. Alfabetizar os jovens e adultos não é um ato apenas de ensino. A aprendizagem ela é a construção de uma perspectiva de mudança, Então, muitas pessoas que não puderam estudar na época, até hoje eles sentem o resultado dessa falta de estudo. Não digo que todas as pessoas elas pararam de estudar sem motivo algum. Sim, todos tiveram algum motivo para parar de estudar. Pode ser uma gravidez indesejada na adolescência da mulher, pode ser a necessidade de trabalhar para ajudar no sustento da sua casa. Então, é muito importante nós termos agora o EJA para fazer essa mudança na vida das pessoas, Porque no início do EJA no Brasil, que foi na época da colonização, as poucas escolas existentes era para privilégio das classes média e alta, Nessas famílias, os filhos possuíam acompanhamento escolar na infância. Não havia mais a necessidade de uma alfabetização para jovens e adultos. As classes pobres elas não tinham acesso à instrução e quando recebiam era de forma indireta. Para a gente entender melhor como foi o início do EJA no Brasil, nós vamos assistir agora um vídeo e depois a gente comenta mais sobre o assunto. A história do EJA no Brasil. A história do EJA, o ensino de jovens e adultos, assim como a história do processo educacional no Brasil, se inicia já no período da colonização, quando os jesuítas chegam à colônia para catequizar os indígenas, o que se iniciou por volta do ano 1549, e assim se manteve por mais de 200 anos. É importante destacar que essa educação não tinha um caráter acadêmico, mas apenas instrucional, como, por exemplo, a orientação de plantio e cultivo agrário. Porém, com a chegada da família real no Brasil em 1808, ocorreu a expulsão dos jesuítas do país, e somente no dia 6 de setembro de 1878, o Decreto Imperial número 7031 criou os primeiros cursos noturnos para adultos do sexo masculino analfabetos.
Somente mais de 50 anos depois desse decreto, quando o Brasil já havia se tornado república, é que foi mencionada a necessidade de criar o primeiro Plano Nacional de Educação, no artigo 150 da Carta Magna, também conhecida como a Constituição Brasileira de 1934, que estabeleceu a educação como dever do Estado, determinando que o governo deveria oferecer o ensino gratuito e integral a todos, inclusive aos adultos que não puderam concluir os seus estudos no ensino regular. Os anos 40 foram determinantes para a educação de jovens e adultos, haja vista que se iniciaram campanhas nacionais voltadas para esses alunos. Em 1947, surge o SNEA, Serviço Nacional de Educação de Adultos, e junto com ele ocorre a primeira campanha nacional de educação de adolescentes e adultos, o CEAA. Também é em 1947 que acontece o primeiro Congresso Nacional de Educação de Adultos. Entre os anos 1958 e 1961, ocorre a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo, o CNEA, que intensifica ainda mais os trabalhos voltados para o público do EJA, o que tornou a percepção do ensino de jovens e adultos mais popularizado e com ideais de cunho libertário. É importante destacar que na década de 60 houveram também alguns movimentos regionais de educação de adultos, como por exemplo o CIREPA, Sistema Radioeducativo da Paraíba, que objetivava promover a educação dos jovens e adultos através do rádio. Durante 10 anos, de 1959 a 1969, esse sistema de ensino foi muito utilizado em diversas regiões do país. Com o golpe militar de 1964, o ideal de uma educação libertária foi suprimido. Foi quando, em 1967, surgiu a ideia do Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que tinha um cunho de ensino mais técnico. O Mobral foi implantado na prática de 1970 até 1985, quando ocorreu o fim da ditadura militar no Brasil. Em 1985, surgiu uma iniciativa do Ministério da Educação chamada Fundação Educar, que tinha por proposta a redemocratização do ensino de jovens e adultos. Porém, ela durou apenas 5 anos no país. Já no ano 1996, foi promulgada a Lei nº 9.394, a chamada nova LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela reafirma a necessidade de um EJA gratuito que garanta o acesso e a permanência dos jovens e adultos nas escolas públicas. Em 24 de junho de 2005, o Decreto número 5.478 lança o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, que visava aperfeiçoar profissionalmente os alunos do ensino médio do EJA. Porém, a partir do dia 13 de julho de 2006, no ano seguinte, com o Decreto número 5.840, o programa foi ampliado para toda a educação básica e passou a se intitular ProEJA, ou seja, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Vimos que o EJA sofreu diversas transformações ao longo dos anos no Brasil e ainda vai passar por muitas outras.
Em tempos de pandemia, por exemplo, percebeu-se que os desafios se intensificaram, mas também demonstraram que é possível proporcionar um ensino de qualidade aos adultos e jovens brasileiros. Como nós vimos no vídeo anterior, a educação no Brasil passou por vários momentos e várias mudanças. No período colonial, a educação escolar era dividida em 3 fases. A de predomínio dos jesuítas, a das reformas do Marquês de Pombal, principalmente a partir da expulsão dos jesuítas no Brasil e de Portugal em 1759, e o período em que Dom João VI, então rei de Portugal, trouxe a corte para o Brasil. Isso foi em 1808 até 1821. Em se tratando do ensino dos jesuítas, ele tinha como fim não apenas a transmissão de conhecimentos científicos escolares, mas a propagação da fé cristã. A história da educação de jovens e adultos no Brasil no período colonial, ela se deu de forma assistemática. Nessa época, não se constatou iniciativas governamentais significativas para a área. Os métodos jesuíticos permaneceram até o período pombalino, com a expulsão dos jesuítas. Nesse período, Pombal organizava as escolas de acordo com os interesses do Estado. Com a chegada da família real ao Brasil, a educação perdeu seu foco, que já não era tão amplo. Após a proclamação da independência do Brasil, foi outorgada a primeira Constituição brasileira e no artigo 179 dela constava que a instrução primária era gratuita para todos os cidadãos. Mesmo a instrução sendo gratuita não favorecia as classes pobres, pois esses não tinham acesso à escola, ou seja, a escola era para todos, porém inacessível a quase todos. No decorrer dos séculos, houve várias reformas. No Brasil, o discurso em favor da educação popular é antigo. Precedeu mesmo a proclamação da República. Já em 1882, Rui Barbosa, baseado em exaustivo diagnóstico da realidade brasileira da época, denunciava a vergonhosa precariedade do ensino para o povo do Brasil e apresentava propostas de multiplicação de escolas e de melhoria qualitativa de ensino. Na Constituição de 1934 não teve êxito, pois Getúlio Vargas, o então presidente da República, tornou-se um ditador através do golpe militar e criou um novo regime, o qual chamou de Estado Novo. Sendo assim, cria-se uma nova Constituição, escrita por Francisco Campos. A Constituição de 1937 fez o Estado abrir mão da responsabilidade para com a educação pública, uma vez que a Constituição afirmava que o Estado, como quem desempenharia um papel subsidiário e não central em relação ao ensino. O ordenamento democrático alcançado em 1934, quando a lei determinou a educação como direito de todos e obrigação dos poderes públicos, foi substituído por um texto que desobrigou o Estado de manter e expandir o ensino público. A Constituição de 1937, então, foi criada nada mais do que com o objetivo de favorecer o Estado, pois o mesmo tira sua responsabilidade, pois uma população sem educação torna uma sociedade mais suscetível a aceitar tudo que lhe é imposto. E assim se entende, essa Constituição nada tinha interesse que o conhecimento crítico se propagasse, mas buscava sim favorecer o ensino profissionalizante, porque naquele momento era melhor capacitar os jovens adultos para o trabalho nas indústrias. O processo de industrialização gerou a necessidade de se ter mão de obra especializada. Nessa época, criou-se escolas para capacitar os jovens e adultos, que por causa das indústrias nos centros urbanos, a população da zona rural migrou para o centro urbano na expectativa de uma melhor qualidade de vida. Ao chegarem nos centros urbanos, surgia a necessidade de alfabetizar os trabalhadores, e isso contribuiu para a criação dessas escolas para adultos e adolescentes. No período da ditadura de Vargas, entre 1937 a 1945, ao final da década de 40, a educação de jovens e adultos se estabelece como uma questão de política nacional. Em 1942, institui-se o Fundo Nacional do Ensino Primário,
que tem por objetivo um programa que amplie a educação primária e realize o ensino supletivo para os jovens e adultos que precisam. Nesse período, diversos programas de educação foram propostos, como, por exemplo, Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, que é o CEAA, que foi iniciado em 1947 e se estendeu até o final da década de 50. A Campanha Nacional de Educação Rural, que foi em 1952, e a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo, que foi em 1958. Um dos precursores em favor da alfabetização de jovens e adultos foi Paulo Freire, que sempre lutou pelo fim da educação elitista. Freire tinha como objetivo uma educação democrática e libertadora. Ele parte da realidade da vivência dos educandos. Ao longo das diversas experiências de Paulo Freire pelo mundo, o resultado sempre foi gratificante e muitas vezes comovente. O homem iletrado chega humilde e culpado, mas aos poucos descobre com orgulho que também é um fazedor de cultura. E mais ainda, que a condição de inferioridade não se deve a uma incompetência sua, mas resulta de lhe ter sido roubado a humanidade. O método de Paulo Freire pretende superar a dicotomia entre teoria e prática. No processo, quando o homem descobre que sua prática supõe um saber, conclui que conhecer é interferir na realidade, de certa forma. Percebendo-se como sujeito da história, toma a palavra daqueles que até então detêm o seu monopólio. Alfabetizar é, em última instância, ensinar o uso da palavra. Podemos atribuir para a primeira metade da década de 1960 do século passado um período de luz para a educação de jovens e adultos, pois além de mais programas de educação voltados a essa modalidade, também houve uma reformulação no campo educacional, com o que diz respeito ao reconhecimento e à exigência de se propor um tratamento específico dos planos pedagógicos e didáticos. Agora, o cidadão deveria ter aos diversos conhecimentos, o que acarretou na visibilidade da EJA como um instrumento de ação política, ou seja, finalmente foi-lhe atribuída uma forte missão de resgate e valorização do saber popular, tornando a educação de adultos o motor de um movimento amplo de valorização da cultura popular. Devido ao golpe militar ocorrido em 1964, o qual perdurou até 1985, houve uma ruptura política em relação aos movimentos de educação e cultura popular. A repressão se estabelecia entre as camadas sociais e cada vez mais tinham ideias censuradas. No plano oficial, enquanto as ações repressivas ocorriam, alguns programas de caráter conservador foram consentidos ou mesmo incentivados, como a Cruzada de Ação Básica Cristã, a ABC. Nascido no Recife, o programa ganhou caráter nacional, tentando ocupar os espaços deixados pelos movimentos de cultura popular. Dirigida por evangélicos norte-americanos, a Cruzada servia de maneira assistencialista aos interesses do regime militar, tornando-se praticamente um programa semi-oficial. A partir de 1968, porém, uma série de críticas à condução da Cruzada foi se acumulando e ela foi progressivamente se extinguindo nos vários estados entre os anos de 1970 e 1971. A partir dessa questão, surge a necessidade de dar respostas a um direito de cidadania cada vez mais identificado como legítimo, mediante estratégias que atendessem também aos interesses hegemônicos do modelo socioeconômico implementado pelo regime militar. A resposta para essa ação veio em 1967 com a criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização, o tão conhecido Mobral. O Mobral é um método que tinha como foco o ato de ler e escrever. Essa metodologia assemelha-se a de Paulo Freire, com codificações, cartazes com famílias silábicas, quadros, fichas, porém não utilizava o diálogo como a de Freire e não se preocupava com a transformação e formação crítica dos educandos. A respeito do Mobral, Belo cita que o projeto Mobral permite compreender bem essa fase ditatorial por que passou o país. A proposta de educação era toda baseada aos interesses políticos vigentes na época.
por ter de repassar o sentimento de bom comportamento para o povo e justificar os atos da ditadura, essa instituição estendeu seus braços a uma boa parte das populações carentes, através de seus diversos programas. Criado pela Lei 5.379, de 15 de dezembro de 1967, o Mobral ele tinha como característica e objetivo alcançar uma política educacional que compreendesse não somente os interesses das camadas marginalizadas do sistema escolar, mas também os objetivos políticos dos governos militares. Ele foi implantado com 3 características básicas. A primeira delas foi o paralelismo em relação aos demais programas de educação. Seus recursos financeiros também independiam de verbas orçamentárias. A segunda característica foi a organização operacional descentralizada, através de comissões municipais espalhadas por quase todos os municípios brasileiros e que se encarregavam de executar a campanha nas comunidades, promovendo, recrutando analfabetos, providenciando salas de aula, professores e também monitores. Eram formadas pelos chamados representantes das comunidades, setores sociais da municipalidade mais identificados com a estrutura do governo autoritário. As associações voluntárias de serviços empresários, parte dos membros do clero também faziam parte. A terceira característica era a centralização da direção do processo seletivo, através da gerência pedagógica do Mobral Central. Encarregada da organização, da programação, da execução e da avaliação do processo educativo, como também do treinamento do pessoal para todas as fases, de acordo com as diretrizes que eram estabelecidas pela Secretaria Executiva. O planejamento e a produção de material didático foram entregues às empresas privadas que reuniam equipes pedagógicas para esse fim e produziram um material de caráter nacional, apesar de conhecida diversidade de perfis linguísticos, ambientais e socioculturais das regiões brasileiras. O ensino supletivo, como o próprio nome se refere, tinha como intuito suprir a escolarização irregular dos jovens e adultos que não haviam concluído seus estudos. Por sua flexibilidade, seria uma nova oportunidade dos que perderam a possibilidade de escolarização em outras épocas, ao mesmo tempo em que seria a chance de atualização para os que gostariam de acompanhar o movimento de modernização da nova sociedade que se implantava dentro da lógica de Brasil Grande da Era Médici. Na LDB número 5.692/71, no capítulo 4, artigo 25, diz que o ensino supletivo abrangerá conforme as necessidades a atender, desde a iniciação do ensino de ler, escrever e contar e a formação profissional definida em lei específica, até o estudo intensivo das disciplinas do ensino regular e a atualização de conhecimentos. Com a intensificação dos movimentos de resistência e luta pela redemocratização da sociedade, a partir do autoritarismo e violência implementados pelo regime civil-militar implantado em 1964, novas possibilidades e formas de organização reivindicatórias vão se firmando na sociedade civil organizada, em meio às lutas dos cidadãos comprometidos com a democracia e sua realização num contexto social e político mais amplos. Particularmente com a anistia em 1979, muitos dos que não foram exilados do país voltam, assumindo a bandeira da educação como primordial para a construção de uma sociedade democrática e plural. Para a educação de jovens e adultos, os acontecimentos do final da década de 1970 e a de 1980, exigindo-se uma nova Constituição, a de 1988, e a redemocratização do país, contribuíram para constar na pauta política e institucional a importância da educação, incluindo-se a EJA e sua expansão, uma educação que se estenda aos jovens e adultos que por algum motivo tiveram seus direitos aos estudos negados. A história contínua e está em constante processo. Sendo assim, cabe a permanente luta que a educação seja um direito e, de fato, conquistado. No contexto dos anos 1990, a EJA toma um novo rumo, baseada principalmente na pressão decorrente de algumas lutas implementadas pela sociedade organizada
e por acordos internacionais ligados à educação. As articulações entre as instituições representativas da sociedade civil e o próprio contexto dos anos de 1990 favorecem a construção de instâncias de mobilização em âmbito nacional, como é o caso da Rede de Apoio à Ação Alfabetizadora do Brasil, a RAAB, e os fóruns estaduais da EJA. Outras discussões também passam a ganhar maior peso, como é o caso da educação continuada e da institucionalização do EJA e nas redes públicas do ensino. Essas discussões vão criando espaço para que a EJA vá, aos poucos, deixando de ser marginal, extraoficial e comece a ocupar gradativamente um lugar nos espaços de mobilização política. A partir do ano de 2003, foram criados alguns programas denominados como programas emergenciais. Dentre eles, o Programa Brasil Alfabetizado, lançado nesse mesmo ano por meio da Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo. Criou-se em julho de 2004, no Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, o SECAD. Uma secretaria específica à EJA, na qual são elaboradas estruturas específicas para essa modalidade de ensino, que deveriam ser desenvolvidas junto às secretarias estaduais e municipais de todo o país. Em 2005, surgiu o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o PROJovem, e o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação Básica, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, que é o PROEJA. Com a aprovação do Fundo de Financiamento da Educação Básica, Fundeb, em 2007, caracterizou um marco na institucionalização da EJA, uma vez que contribuiu para a inclusão dessa modalidade na política de financiamento da educação, tendo como garantia de recursos para municípios e estados que mantivessem ou ampliassem a oferta da EJA, o que não ocorria anteriormente. Com o Fundef, uma vez que a Emenda Constitucional número 14/1996, que o instituiu, suprimiu das disposições transitórias da Constituição Federal de 1988. O artigo responsabilizava o governo por erradicar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental no prazo de 10 anos, contribuindo não apenas para o descaso com essa modalidade de ensino, mas também para o retrocesso das políticas. Nesse cenário, o Brasil ingressa no século XXI integrado cultural, tecnológica e economicamente a essas sociedades pós-indústrias, e comporta dentro de si realidades tão desiguais que fazem com que as possibilidades e os desafios da educação permanente também estejam colocados para as extensas parcelas da nossa população. O desafio maior, entretanto, será encontrar os caminhos para fazer convergir as metodologias e práticas da educação continuada em favor da superação de problemas do século XIX com a universalização da alfabetização. Em 2008, a EJA passou a fazer parte das Leis de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e ficou reconhecida como direito público. E o parecer CNE-CEB 11/2000, inclusive trata de esclarecer que a educação de jovens e adultos não é uma forma de suprimir a educação perdida, e sim uma nova educação. Sobre a LDB, a Lei 9.394 afirma que essa lei dedica a essa educação de jovens e adultos uma seção curta e pouco inovadora. Embora que essas legislações tenham se mantido assistencialista e bem populistas, com caráter compensatório, mas de uma forma ou de outra, essa nova configuração de educação passou a ser realizada de forma mais aceitável do que a posição marginal que ocupava anteriormente. Houve assim o surgimento de financiamento de vários programas para implementar projetos, cujo objetivo maior era alfabetizar com a ajuda principalmente de movimentos da sociedade civil e instituições de ensino e pesquisa. O PAS, Programa de Alfabetização Solidária, foi um desses programas. Em 1990, ele deu uma grande contribuição à alfabetização. Porém, as gestões governamentais e organizações trabalharam focando no público jovem e os municípios, as periferias urbanas, primeiro para até depois atingir outros públicos.
Esses movimentos de ensino passam a valorizar o aluno e seus conhecimentos prévios. Assim, ele consegue acesso a novos conhecimentos. Aparece aqui a conscientização dos indivíduos e, aos poucos, a valorização, primeiro pela sua autoestima. A EJA passa a ser valorizada deixando de ser apenas assistencialista para que os alunos entendam que a escola era um lugar de preparo social. Os programas também passaram a se preocupar com as questões físicas dos indivíduos, como no caso dos alunos da EJA menos assistidos. Os que exerciam normalmente trabalho extenuante e árduos que cansados tinham muitas dificuldades na aprendizagem, como também provocava a evasão escolar na EJA. É daí que vem a proposta de atendimento diferenciado dos indivíduos, preocupados com cada indivíduo, com mudanças positivas sociais que possam obter a esses projetos são agora voltados exclusivamente para a EJA. Ainda hoje, as propostas de desenvolvimento da EJA dependem de ações governamentais. Mais contemporâneas, observamos o caso do governo Lula, onde foi criado o programa Brasil Alfabetizado, onde até hoje, através de ações de sua pasta, o ministro da Educação contribuiu muito para diminuir o analfabetismo no Brasil. O programa foi criado por um decreto número 6.093, de 24 de abril de 2007, e seu objetivo era a universalização da alfabetização de jovens e adultos. A partir dos 15 anos ou mais, e foi realmente uma conquista, porque ele passou a financiar a educação de jovens e adultos que vinha sendo sempre precária por parte do governo. Foi realmente na EJA que a educação popular contribuiu muito para atender às reivindicações de melhorias de apelo popular. E, de novo, é importante lembrar que antes do aparecimento da educação de jovens e adultos, outros movimentos da sociedade civil lutavam contra o analfabetismo. Mas foi muito importante o surgimento de um quadro educacional dedicado exclusivamente ao público adulto. Brandão cita que durante um período de cerca de 20 anos, do mesmo modo como aconteceu em outros domínios de trabalhos sociais com setores populares, a educação de adultos passou de uma ênfase na integração de indivíduos na sociedade para uma outra cujo objetivo era atuar sobre grupos e comunidades que, educados, organizados e motivados, assumissem em seu nível o seu papel no processo do desenvolvimento. Podemos dizer que a educação de jovens e adultos ela é dividida em 3 funções: a função reparadora, a função equalizadora e a função qualificadora. A função reparadora não se refere apenas à entrada dos jovens e dos adultos no âmbito dos direitos civis, pela restauração de um direito a eles negados. O direito a uma escola de qualidade, mas também ao reconhecimento da igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano de ter acesso a um bem real, social e simbolicamente importante. Porém, não podemos confundir a noção de reparação com a de suprimento. Para tanto, é indispensável um modelo educacional que crie situações pedagógicas satisfatórias para atender às necessidades de aprendizagem específicas de alunos, jovens e adultos. A função equalizadora já relaciona-se à igualdade de oportunidades, que possibilite oferecer aos indivíduos novas inserções no mundo de trabalho, na vida social, nos espaços das estéticas e nos canais de participação. Nessa linha, a EJA representa uma possibilidade de efetivar um caminho de desenvolvimento a todas as pessoas, de todas as idades, permitindo que jovens e adultos atualizem seus conhecimentos, mostrem habilidades, troquem experiências e tenham acesso a novas formas de trabalho e cultura. Já a função qualificadora refere-se à educação permanente, com base no caráter incompleto do ser humano, cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros escolares ou não escolares, mas que é uma função e é o próprio sentido da educação dos jovens e adultos. A educação de jovens e adultos, ainda vista por muitos como uma forma de alfabetizar quem não teve oportunidade de estudar na infância, ou aqueles que por algum motivo tiveram de abandonar a escola durante o período de escolarização. No vídeo a seguir, nós vamos ver o papel do EJA no Brasil, o público-alvo dessa modalidade de ensino e como é que os professores lidam
com todos os problemas, com todas as dificuldades que esse aluno chega até a escola. Oi, este é o Conexão. Segundo dados do Censo Escolar 2017, quase 3 milhões de pessoas estudam pelo programa EJA, Educação de Jovens e Adultos. Esta é uma modalidade de ensino que abrange todos os níveis de educação básica, destinada a quem não deu continuidade em seus estudos nas idades apropriadas. Na edição de hoje, nós vamos saber um pouco mais sobre como tem funcionado a EJA no Brasil. Comigo aqui no estúdio estão Paulo Carrano, que é coordenador do Observatório Jovem da Universidade Federal Fluminense, a UF, o Sérgio Gotti, que é gerente executivo de educação do SESI, e a Sandra Portugal, que é coordenadora de projetos da Fundação Roberto Marinho. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Muito importante a gente entender como que a EJA funciona, né? Eu gostaria de começar entendendo como ela funciona pelo SESI. Você pode contar pra gente? Claro, Sérgio. um prazer. Bom, a EJA já está desde 1946 no SESI, ou seja, desde a fundação da nossa instituição. Mas, basicamente, desde 2015, a gente tem trabalhado com uma metodologia bem inovadora. E justamente para a gente trazer esse jovem, esse adulto, para que ele se interesse, para que ele termine, que conclua os seus estudos. Que é uma formatação onde a gente reconhece os saberes prévios desse nosso jovem, desse aluno. Então, ele traz uma série de conhecimentos formais e não formais para estudar e que muitas vezes não são valorizados. Ah, então vocês constroem juntos essa educação, é isso? Perfeito. Na verdade, o que a gente faz? A gente faz uma formação quase pessoal mesmo, ou seja, para cada indivíduo ele vai ter uma formação específica e a gente vai ver aquilo que ele já traz de conhecimento e que a gente pode efetivamente aproveitar. Então, o que acontece? Ele reduz o tempo dele de escola obrigatório. Então, vamos pensar, se a gente tem uma carga horária de 1.200 horas obrigatórias para a EJA do ensino médio, nós conseguimos, por meio do que nós estamos fazendo, muitas vezes reduzir em quase 60% esse tempo que ele vai estudar. Porque a gente sabe, principalmente o jovem e o jovem adulto, ele traz muitos conhecimentos que talvez não tenham sido valorizados à época que ele estava estudando e que, de uma certa forma, acabaram expulsando ele do sistema escolar, vamos dizer assim. Isso é uma forma até de tratar essa pessoa como um adulto mesmo, né? Como alguém autônoma, de respeitar a história dela, né? É bem bacana. Exato. Eu acho que a ideia é essa, é a gente valorizar absolutamente toda a formação, todo o itinerário formativo que ele tem. Então, se você pega, por exemplo, um pedreiro, certamente ele tem conhecimentos ali que não foram medidos, vamos dizer assim, durante o tempo que ele permaneceu na escola, mas que certamente ele tem um conhecimento altíssimo, vamos supor, de matemática. Com certeza. E por que não valorizar isso? Então, a gente traz essa realidade e valorizando esse estudo individualizado do nosso aluno para que ele possa permanecer um tempo que não é tão grande, vamos dizer assim, como ele tem hoje em dia na EJA, vamos dizer, tradicional, que não é um nome muito bom, mas na EJA que a gente tem comumente, que a gente assiste comumente sendo dada nas escolas, e ele consegue fazer isso, então ele diminui esse tempo. Nossa, que bonito, né, essa coisa de valorizar. E Sandra, como é que é a educação de jovens e adultos pela Fundação Roberto Marinho? Bem, usamos os nossos materiais do telecurso, né? Que já tem uma tradição, né, como você sabe, e adotamos para a nossa prática uma metodologia muito específica, que é a metodologia telesala. Sim. Ela tem uma dinâmica. Para você trabalhar em sala de aula, a gente forma o professor, que é figura fundamental, essencial, né, para trabalhar com os alunos com esses materiais. Quer dizer, você tem todo um trabalho já previsto, mas você também tem que adaptar tudo isso à realidade desse grupo. E nós apostamos muito na ideia da aprendizagem colaborativa, do grupo colaborando para que o aprendizado se faça. Todo o nosso trabalho tem esse foco, criar essa rede dentro da sala de aula, sob a regência de um professor, de uma pessoa extremamente esclarecida e pronta para articular essas pessoas. Com uma metodologia pensada também para esse grupo de pessoas, né? Exatamente. A metodologia pensada. É sempre importante, como o Sérgio já mostrou,
partir da realidade do aluno. Sim, deve ser muito mais fácil para ele se apropriar do que ele está aprendendo, para ele entender mesmo, né? E Paulo, você é pesquisador da educação, né? E acabou fazendo um documentário com pessoas que fazem educação de jovens e adultos. Como é que você chegou a essa ideia de filmar essa pesquisa? Acabou virando uma filmagem de uma pesquisa, né? O nosso grupo de pesquisa, o Observatório Jovem, já vem desde os anos 2000, no começo dos anos 2000, produzindo pesquisa com recurso de audiovisual. Quer dizer, é uma maneira também de ampliar o alcance, né, das pesquisas. Com um vídeo documentário, você leva o debate de maneira muito mais intensa e significativa, às vezes, do que um texto acadêmico. Então, o fato da gente fazer uma pesquisa agora, né, realizar uma pesquisa agora com a EJA, né, significa dar consequência a algo que, por exemplo, os fóruns de EJA, os pesquisadores da educação de jovens e adultos têm falado há muito tempo, que é a importância de construir, né, essa modalidade de ensino profundamente articulada com os sujeitos dessa educação. Como é que vocês fizeram? Vocês ouviram as pessoas e acabou chegando em 3 personagens principais, né? É uma pesquisa longa, a pesquisa tem uma fase quantitativa de aplicação de questionário com quase 1000 alunos, depois ela vai afunilando, né, chegando a 19 personagens. A gente tem até umas fotografias que vocês mandaram pra gente, vamos rodar daqui a pouquinho. Na página do filme. 19 personagens na cidade do Rio de Janeiro, e nós chegamos a 3 personagens principais que vão ser convidados a produzir imagens sobre si, ou seja, a pesquisa parte do princípio que os sujeitos não são apenas informantes, eles também são também produtores de conceitos, de representações sobre si, ou seja, a gente aposta na capacidade de análise também desses sujeitos. E assim, como que é mais ou menos o perfil dessas pessoas? São jovens, adultos, um pouco mais velhos, mais jovens mesmo, maioria homem, maioria mulher? São todos acima de 18 anos, né, porque é a idade, né, da educação de jovens e adultos. É um grupo, né, de jovens chamado jovens adultos, até pouco estudados ainda, né, porque o foco no adolescente ainda é muito grande nos estudos sobre juventude. E a gente tem aí um mosaico de situações que vão falar não apenas das relações intraescolares, a relação com o saber, a relação com os professores, como é lidar com escolas que não reconhecem esse tempo diferente, né, dos sujeitos de mais experiência, como vocês falaram aqui, que tem que conciliar trabalho e estudo, que são pais, que são mães, que são migrantes, quase todos são migrantes do Nordeste do Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo mostrar que quando nós temos diante de nós um aluno, nós não temos só um aluno, nós temos um sujeito cultural completo, né, que tem uma história, que tem uma vida, e muitas vezes essa história e essa vida que é desprezada e é pouco valorizada na escola. Hoje a gente estava até falando até fora do ar, eu achei interessante uma fala que você trouxe, Sandra, de que essa pessoa faz muito esforço, né? É preciso valorizar isso, né? Fala pra gente mais ou menos como que é o perfil dessa pessoa, que ela faz um esforço maior, talvez, até para conseguir terminar, né? Da nossa experiência, o que mais impressiona é que ele tem uma história de ter abandonado em algum momento ou sequer ter conseguido entrar na escola e um desejo que vai crescendo, né, de novamente tentar estudar. Então, em geral, é uma pessoa que está com grandes dificuldades já, porque não tem esses conteúdos e nas nossas classes isso aí varia muito, né? Você tem muita gente jovem que acabou de se dar conta disso, mas você tem gente, outro dia mesmo foi uma formatura aqui no Rio, tivemos um formando de 74 anos. Olha isso, né? Uma história muito legal. Então, né? Mas são pessoas que desejam profundamente aprender e a gente costuma trabalhar isso aí pensando assim, estamos lidando com alguém que abriu mão de uma porção de coisas para voltar a estudar. Não podemos perdê-lo. Claro que não, com certeza. É muito fácil perder, mas não podemos perdê-lo, porque às vezes é a última tentativa. Com certeza. Vamos ver um trechinho do trailer que a gente recebeu de vocês. A gente ficou um pouquinho curioso para saber, né? Mas a gente tem um trechinho do trailer do filme, documentário Fora de Série. Teve um dia, eu me lembro que eu botei a roupa, peguei minha mochila, minha mochila era preta com pink e botei nas costas.
Quando eu boto o pezinho fora da porta, meu padrasto vem. Tu vai pra onde? Eu falei, papai, eu vou pro colégio, vou pra escola. Ele falou, pode tirar a bolsinha das costas, pode guardar a mochila e trabalhar. Da última vez que nós nos encontramos, você tinha saído lá da UERJ com um pedido nosso, na verdade, de que você fizesse fotos que revelassem coisas sobre a sua vida. Eu adoro essa foto. Ela me representa uma coisa que eu consegui construir, que foi uma família. Meu sonho é dela fazer uma faculdade, se formar numa doutora, uma advogada, até mesmo uma professora, assim, que mais pra frente quem vai falar é ela, né? Que eu não posso escolher. Aí a gente viu alguns desses personagens, são 3 principais, né? São 13 jovens, né, que participam do filme, mas o filme afunila para 3 personagens principais que usaram esse dispositivo de fotografia e imagem fílmica, né, para falar de si. Eu só queria fazer um comentário muito rápido, o filme vai falar muito sobre isso, né? A categoria abandono, ela é uma categoria correta, estatisticamente ela é correta, ela é medida, mas numa sociedade desigual como a brasileira, toda vez que nós falamos abandono, temos que ter a clareza também que fatores estruturais, externos, de uma sociedade pouco generosa para a formação humana, de todos os humanos, contribuiu para que ele não pudesse concluir. Essa menina fala de ser trabalhador desde muito cedo, aos 10 anos de idade. A violência de gênero é muito forte, né? O filme fala sobre isso. O que é uma menina ter sido espancada, né, violentamente em casa pelo seu marido, pelo seu pai, e sentar num banco escolar e ter que aprender conteúdos. É complicado, né? É muito difícil. Há depoimentos sobre isso. Então, a gente tem que realmente respeitar essas pessoas. Essa escola prenha de sentidos para da existência desses sujeitos, que é uma escola significativa. E os jovens têm dito isso. Ótimo, muito legal. Está todo mundo curioso para saber desse documentário e daqui a pouco a gente fala um pouco mais para saber como a gente pode assistir, né? Vamos agora conversar com o Ministério da Educação. Por telefone, o Luciano Chagas Barbosa, que é sociólogo e assessor da Diretoria de Educação de Jovens e Adultos do Ministério da Educação, fala com a gente. Oi, Luciano. Você me ouve bem? Eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando a você um pouco do perfil, né? Qual que é o perfil da pessoa que procura a educação de jovens e adultos aqui no Brasil atualmente? Bom, a EJA é uma modalidade que é destinada a jovens, adultos e idosos. Luciano, eu vou te interromper rapidamente porque a gente não está conseguindo te ouvir bem. A gente vai ligar novamente para você e eu já te chamo, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente volta a falar com o Luciano. Vamos continuar, então, falando sobre a questão da EJA lá pelo SESI. Tem como fazer até técnico agora também, né? Junto com a EJA. Exato. Isso é muito interessante, porque SESI e SENAI são instituições irmãs. E SENAI, certamente, é uma das maiores instituições de qualificação profissional do mundo, até. Então, nós trouxemos isso para a EJA, porque o que a gente observa, e isso é uma estatística muito dura ainda para nós da indústria, é que cerca de 48% dos trabalhadores da indústria em todo o país não têm escolarização completa. Então é um problema muito próximo da gente, né? De nós que estamos ali. E quando nós vemos que muitos deles não têm uma qualificação formal, ou seja, não têm uma certificação, não tem uma qualificação específica. Então, trazendo isso para a EJA, a gente tem observado que isso tem sido maravilhoso. A gente consegue cumprir a etapa da educação básica formal com eles e, ao mesmo tempo, ainda ofertar essa qualificação profissional de acordo com a demanda da região. E, além disso, também tem a questão da EAD, que é uma possibilidade também, ensino à distância. Exato. A gente sabe muito bem, é muito difícil você... E o professor Paulo falou isso claramente, quer dizer, é muito difícil o retorno desse jovem ou desse adulto para estudar, e o documentário mostra isso, as dificuldades justamente desse jovem ou desse adulto trabalhador. Quer dizer, você passa o dia inteiro trabalhando e você tem que se submeter a ficar 4 horas ou 5 horas num banco de escola que não é adaptado para você, porque o jovem adulto ainda enfrenta isso na escolarização dele, e fica mais 4 ou 5 horas. Quer dizer, acaba que isso é um fator que desanima, ou é um fator muito forte
para o abandono e para a evasão. Então, a gente trazendo essa possibilidade da educação à distância que a gente fez, com 80% do currículo à distância e 20% presencial, inclusive na qualificação profissional, ela bacana. segue a mesma modelagem, só que é o que eu também digo, não é uma educação à distância sem tutoria, ou seja, sem um professor mediador. Então, essa valorização do papel do professor na formação desse nosso jovem adulto é muito forte. Entendi. Então, ele constantemente está com esse professor, e esses 20% presencial, a diferença também é essa, deixa de ser com aquele modelo de sala de aula tradicional, onde eu tenho os alunos sentados e o professor na frente, como, na verdade, um replicador do conhecimento, para ser um facilitador, que é o que a gente sempre prega na educação. Bacana. E isso é muito bom. Será que a gente consegue já falar com o Luciano? Ainda não. Vamos continuar tentando falar com o Luciano. Mais de 1 milhão de pessoas, quase 2 milhões de pessoas já passaram, já foram formadas aqui pelo trabalho da Fundação, né? Conta um pouquinho para a gente. Sandra. Bom, esse número aí inclui os nossos projetos com as secretarias de educação, Estado e até algumas municipais, com a correção de fluxo. Correção de fluxo, quando você diz, Sandra, qual é o problema? Correção de fluxo. O que é correção de fluxo? O problema é o seguinte, depois meus colegas poderão aqui até acrescentar alguma coisa. O aluno, muitas vezes, começa a repetir várias vezes a mesma série. Sim. Né? Ou então repete várias, né? Mas seguidamente, né? E se encontra numa idade já bastante afastada daquela que seria ideal. Né? Ele começa a ficar extremamente desmotivado, né? E há como que uma expectativa, se cria quase que uma profecia, né? Esse aí não vai. Né? Isso é muito sério quando você tem isso aí em grande escala. Em alguns lugares você encontra assim um percentual elevadíssimo de alunos nessa situação. Então, o que nós fazemos com a metodologia telesala é entrar nesse lugar e criamos junto com a secretaria um projeto de correção de fluxo, que você muda a maneira de trabalhar para tornar o aluno pronto. Agora, o que é importante é o seguinte, é que você adianta, mas só aparentemente você está adiantando, porque na realidade aquele aluno já aprendeu muita coisa mesmo quando estava sendo reprovado. E isso é que é terrível e quase ninguém quer ver. Isso é uma coisa séria. E é o que vai levar o nosso aluno, muitas vezes, a ir embora da escola e a gente ter de encontrá-lo mais adiante na EJA. Entendi. Então, esse é um aspecto seríssimo. Ninguém está sem aprender o tempo todo. Vocês podem estar sendo reprovado, mas não está deixando de aprender. Entendi. Já pensou o que é? Pensa nisso. Você reprovar uma pessoa num ano em língua portuguesa, aí ele vai, repete, quando chega no ano seguinte, ele passa em língua portuguesa e reprovado em ciências que ele tinha conseguido absorver no anterior. Então, confuso, uma caminhada incrível. Então, isso é uma das coisas. E a outra coisa, né, a EJA, que nós trabalhamos também em vários locais e trabalhamos na nossa unidade escolar. Então, esse 1.600.000 cobre isso aí. Todo esse pessoal, essa gente toda, isso aí é uma historinha que já vem há 25 anos. Bacana, ainda bem, né? Temos o Luciano agora na linha. Oi, Luciano, você me ouve bem? Oi, agora sim. Oba, agora eu também estou te ouvindo super bem. Vou te perguntar, então, tudo que eu quero saber aqui. Pode ser, Luciano? Estamos à disposição. Me conta uma coisa. A gente sabe que tem uma alta taxa de evasão, né, no pessoal da EJA. E, assim, quais são os trabalhos que vocês têm feito para tentar diminuir essa taxa de evasão? Olha, a gente considera que há fatores externos ao sistema escolar que favorecem essa evasão. O próprio colega aí, o Paulo Carrano, mencionou ao comentar o filme, né, o Fora de Série, o problema da desigualdade social. Sim. Né? E ele, de forma... ele já antecipou que uma educação contextualizada é imperativa nesse enfrentamento da evasão. Agora, nós precisamos também pensar, para que a EJA se torne mais atrativa, em novas metodologias, né? E também em estratégias que, por exemplo, integrem a EJA com a educação profissional,
garantindo a recolocação desses estudantes no mundo do trabalho. Que acaba sendo uma motivação a mais, né, Luciano? Isso, exatamente. Esse é um grande desafio. Também a reintegração dos estudantes ao processo educacional, né? Boa parte deles estão fora do sistema há muito tempo, né? Então eles precisam ser acolhidos dentro de uma educação contextualizada, né? Como nós dissemos. E também consideramos fundamental a integração com as ações da comunidade, a aproximação da escola com a comunidade, com ações voltadas à participação cidadã. Bacana. Além também de oferecer a EJA em horários alternativos. A maior parte das escolas oferece somente no turno diurno. E nós temos pessoas idosas que preferem e que podem fazer o curso durante o dia, assim também como garçons, né, e outros trabalhadores. Aumentar a oferta, né? E hoje, Luciano, como é que acontece a entrada na EJA? Assim? O que a pessoa tem que fazer para poder começar a estudar pela EJA? Olha, basta procurar uma escola com oferta de EJA, né, em qualquer município ou estado. A oferta é de responsabilidade dos municípios, estados e do Distrito Federal. E o papel do MEC é um papel normativo, redistributivo e supletivo, né? Nós temos alguns programas importantes, como o Brasil Alfabetizado, o ProJovem e o incentivo a novas turmas de EJA, para apoiar os estados e municípios nessa empreitada. E como que é o material pedagógico, Luciano? Olha, os municípios e estados que aderiram ao Programa Nacional do Livro Didático voltado para a EJA, o chamado PNLD-EJA, dá direito a acesso aos estudantes a material didático específico, voltado para a modalidade. Entendo. Tá? E também no caso do ProJovem, que é o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, existe um material didático especialmente produzido para atender o perfil desse público, da juventude, né? É um material organizado a partir de uma ampla e acurada pesquisa de caráter nacional, conduzida por especialistas de reconhecida produção científica na área. Bacana. A gente já está chegando no finalzinho do nosso programa e da nossa conversa com você também. Eu queria rapidamente só te perguntar, o perfil dessa pessoa que faz a EJA no Brasil, qual é? A maioria é mulher, a maioria é homem, são pessoas mais velhas, mais jovens? Qual é o perfil? É um perfil muito diversificado, né? São trabalhadores, empregados, migrantes, aposentados, pessoas privadas de liberdade, ciganos e outras populações em situação de itinerância. Nós temos um público bastante diversificado e o perfil de gênero varia muito de estado para estado, legal. mas é um pouco mais de mulheres. Sim. Tá ótimo. Na média. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu, Luciano? Eu que agradeço. Nós da CECADIM que agradecemos. Um abraço. A gente já está chegando já na reta final, outro abraço, Luciano, na reta final da nossa conversa, mas eu gostaria de mostrar os sites onde a gente pode pegar informações para ajudar quem ficou interessado em voltar a estudar, né? Vamos começar pelo site do SESI, gente, por favor, dá para pegar informações lá, né? De como se inscrever, o que pode procurar. O mais interessante é que vocês, né, que os jovens e os adultos que estiverem interessados na nossa EJA, que procure a Federação das Indústrias do seu estado, que procure o SESI do seu estado. Então, todos têm ali SESI DF, SESI São Paulo, SESI Rio de Janeiro, e para que a gente possa ver essa oferta individualizada. Dá para procurar ali direitinho, Com certeza, né? A gente abre turmas o ano inteiro. Isso é o interessante também, que a gente não tem necessariamente que trabalhar dentro do ano letivo como educação básica regular. Para a gente saber do filme, onde que a gente pode assistir esse filme, que eu estou curiosíssima para ver, tem um site também, né? Filmeforadesérie.com? Filmeforadesérie.com. O filme ele está disponível para exibição em escolas, universidades, centros culturais. E basta preencher o formulário no site que nós enviaremos o filme de alta qualidade, ou seja, há mais de 70 exibições programadas no Brasil
para esse ano. E vocês estão participando de festivais também, né? Nós estamos inscritos em 17 festivais, 12 festivais internacionais e 5 festivais nacionais, com forma também de fazer cumprir o destino de um filme documentário, que é levantar a reflexão e o enfrentamento de problema, no caso específico esse, de um profundo desconhecimento que nós temos desses sujeitos jovens que estão na EJA. Tá ótimo. Gente, muito obrigada. Dá pra gente pegar informações também sobre o telecurso no site da FRM, né? A gente sempre mostra aqui, frm.org. Então, você pode pegar informações também. Esse eu até sei de cabeça pode também. Pode até assistir às aulas. Pode até assistir às aulas também, né? Com certeza muita gente assiste também aqui pelo Canal Futura, viu? Dá uma ajuda aí pra gente também. Assiste aqui no Canal Futura. Muito obrigada pela participação de vocês. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima. No próximo vídeo, nós vamos continuar estudando sobre o EJA. Iniciaremos o estudo também das tecnologias e logo mais sobre as tecnologias aplicadas ao uso do EJA. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa e até mais.